Quando surge o nosso palestra hoje, mais um NP Entrevista, e dessa vez não tem como o assunto ser diferente. Palmeiras anunciou a contratação do Felipe Anderson e a torcida só quer saber disso, então hoje eu tô falando com um cara que entende tudo de futebol italiano, que é o Nelson, diretor, editor da Calciopédia. Beleza, Nelson? Opa, tudo bem? Beleza, galera? Vamos falar aí sobre o Felipe Anderson. A gente acompanhou também lá nas nossas páginas o quanto é que a torcida do Palmeiras está empolgada com a contratação dele. Então vamos falar sobre isso aí um pouquinho para ver se é isso mesmo, né? Se tem esse motivo todo para empolgação ou não. Antes de começar a falar do Felipe Anderson, eu queria que você explicasse, na verdade, para a galera o que é a Calçopédia, o que as pessoas podem encontrar por lá. Faz um merchanzinho aí. Então, a gente está lá na Cautiopédia desde 2006, né? Já o site existe já desde 2006. Tinha outro nome, né? Talvez alguém que esteja acompanhando a gente aí já conhecesse como Quatro Trate. Há bastante tempo a gente está na área aí. Nós falamos exclusivamente sobre futebol italiano, sobre relações, por exemplo, a gente também trata um pouquinho de coisas de jogadores italianos que estão fora da Itália, alguns craques que jogaram contra times italianos, seleções da Itália também. E, enfim, a gente trata tudo sobre o futebol italiano. Temos uma loja também com, por exemplo, essa camisa que eu estou utilizando aqui agora, a gente tem a venda na loja, vários outros itens relacionados aos times italianos também. Então, enfim, é isso. Tudo sobre o futebol italiano você pode encontrar lá na Cautiopédia, no nosso site, nas nossas páginas, nas redes sociais também. Muito bacana. E agora, para a gente começar a falar um pouco do Felipe Anderson, eu quero perguntar como que repercutiu essa transferência dele para o Palmeiras lá na Itália? Porque aqui no Brasil pegou todo mundo de surpresa, ninguém imaginava. Falava-se muito dele na Juventus. Quero saber como que repercutiu isso por lá. Repercutiu mais ou menos da mesma forma que repercutiu aqui, porque, inclusive, eu acho que isso, inclusive, foi o que a gente mais viu de torcedores do Palmeiras em relação à contratação do Felipe Anderson nas nossas redes, foi o fato de ter havido uma capa, né, do jornal Tutto Sport de Turim, do dia seguinte, e o Felipe Anderson já estava anunciado para o Palmeiras, mas essa capa dizia que o Felipe ia acertar com a Juventus. Então, Sim. estava muito bem encaminhada essa conversa, todas as fontes enfim, dos jornalistas que cobrem mercado, né, transferências do futebol italiano, estavam falando sobre o interesse da Juventus no Felipe, que de fato existiu, e inclusive o único jornalista que deu a notícia de que o Palmeiras estava interessado no Felipe no dia que o Palmeiras anunciou, inclusive, que foi o Alfredo Pedulá, ele também falava que a Juventus estava interessada, só que nesse mesmo dia, no caso, na terça-feira, segunda-feira, na verdade, né? Segunda-feira. Até Segunda-feira. segunda. Anteontem, isso. Porque o o Tudo Esporte foi da terça, né? Então a capa Uhum. saiu na noite de segunda-feira pra gente. Então, nesse mesmo dia, ele falou: olha, a Juventus ainda está interessada, mas está começando a perder um pouco de terreno ali. Foi a informação que ele recebeu. E, de fato, era o que estava acontecendo. A Juventus ofereceu um salário maior para o Felipe, mas ele acabou optando pelo Palmeiras, segundo as informações que surgiram. O próprio Pedulá falou isso, e outros depois acabaram confirmando que teria sido por questões familiares. O Fabrício Romano, né, muita gente conhece aqui no Brasil, pelo seu Here You Go, né, ele acabou dizendo que o Felipe teria optado pelo Palmeiras porque estava saindo muitas informações de que ele estava negociando com a Juventus e que a família dele não teria gostado. Eu acho estranho isso, porque, enfim, essas notícias estão acontecendo há muito tempo, essas especulações de que o Felipe poderia ter assinado com a Juventus já tinham pelo menos uns 2, 3 meses, e ele não ia acertar com o Palmeiras de última hora só por causa disso, né? Então Sim. eu acho que foi uma negociação que o Palmeiras provavelmente conseguiu conduzir de uma forma muito sigilosa durante bastante tempo, porque provavelmente deve ter percebido que ele tinha o interesse de voltar para o Brasil. Acredito eu que pelo quanto que ele estava jogando bem, jogando com frequência na Lazio, acho eu que ele pensa em seleção brasileira e por isso Uhum. preferiu vir para o Palmeiras, onde ele com certeza vai ser titular, vai brigar por títulos, no caso, título de campeão brasileiro, título de Libertadores, coisas que na Lazio ele não poderia lutar, apesar de ter sido vice-campeão na última temporada. Não é uma realidade da Lazio brigar pelo título italiano, seria mais brigar por vaga em Champions League,
título da Copa Itália, né? Tá na semifinal da Copa Itália dessa temporada. Talvez chegar mais longe numa competição europeia, ou, no caso, se jogar uma Liga Europa, talvez sim aí brigar por um título, mas também muito correndo por fora. Então, acho que jogando no Palmeiras, ele teria, eu acho que ele pensa por aí, que teria a chance de chegar à seleção, e na Juventus ele talvez não fosse titular. E também na Juventus tem a questão de que o Massimiliano Allegri, que é o técnico atual, ainda tem uma indefinição se ele vai permanecer ou não, e o Allegri tem produzido muito pouco na Juventus, de jogadores com a característica do Felipe Anderson, como, por exemplo, se ele fosse jogar mais de ponta, né, como o Chiesa, por exemplo, esse tipo de jogador tem tido problemas com o futebol do Allegri. Então, eu acho que ele não sentiu tanta firmeza nisso e preferiu apostar no Palmeiras. E eu tenho uma pergunta justamente sobre essa possível transferência dele para a Juventus. No momento em que estava quase dado como certo na Itália, como que os jornais, os veículos da Itália avaliavam essa transferência? Porque eu vi o George comentando que seria uma boa para a Juventus. As pessoas tratavam como um bom negócio para a Juventus ou era um bom e barato, assim? Como que era avaliado? Então, a Juventus ela está num processo de renovação, né? Se a gente for olhar o elenco da Juventus hoje, tem muitos jogadores já um pouco mais velhos, né? Por exemplo, o Alexandro, alguns jogadores que restaram, né, de trabalhos antigos, que estão um pouco em fim de contrato, e a Juventus tem renovado muito o elenco. Então, com jogadores mais novos mesmo. Por exemplo, o Vlahovic nem é um dos mais novos, né? É um dos principais, mas também nem é um dos mais novos. Tá apostando muito no Kenan Yildiz, né? O turco, que deve até assumir a camisa 10. É um cara bastante novo, jogador da base. A primeira temporada dele como profissional é essa, então tá apostando em jogadores desse perfil. O Felipe Anderson, ele vai fazer 31 anos agora, em setembro. Ele então seria um jogador... completou 31. Ele faz em setembro agora. 31. Não, ele fez dia 15 de abril, no dia que o Palmeiras anunciou Dia ele. 15 de abril? Dia que o Palmeiras anunciou Então ele. me confundi. Enfim, de qualquer jeito, 31 anos, né, chegaria para a Juventus já ali nos 31 mesmo, e não seria um jogador tão velho, ainda poderia render por bom tempo, mas também já com experiência. Então ele chegaria com esse papel de ser um jogador já adaptado ao futebol italiano e com não só adaptação, mas como um jogador que joga sempre, né? Assim, nessa segunda passagem dele na Lazio, na verdade nas duas, mas nessa segunda passagem com o Sarri, ele era o jogador que mais jogava. Jogou todos os jogos na última temporada. E continua assim. Então ele é um jogador que está fisicamente muito bem. Então para a Juventus seria um jogador que jogaria com frequência, mas não sei se como titular, porque além de ter rotação de elenco, ele poderia ter uma concorrência maior do que teria na Lazio. Só que para a Juventus seria uma boa sim. A Juventus estava oferecendo entre 2,5 milhões e 3 milhões, né? As fontes variam um pouco de esses valores, né? Assim, de salário anual. Então seria um salário bastante razoável, não seria um salário dos menores do elenco, mas também não dos maiores. Chegaria para ter as suas chances, e a questão do Felipe Anderson é que ele pode jogar em várias posições, né? Felipe Anderson, muita gente acha ainda que ele pode ser aquele ponta da época do Santos, ele não é mais esse jogador. Ele joga nessa posição ainda, mas na Lazio, nessa temporada, por exemplo, ele fez 6 funções diferentes. Ele jogou nas duas pontas, jogou nas duas alas, jogou de falso 9 e jogou um pouco mais por dentro, até dentro dos jogos. Às vezes não começando o jogo nessa posição, mas também centralizando muito o jogo, jogando até como um meia mais articulador. Então, é um jogador que dentro do esquema de qualquer time, e da Juventus, no caso da sua pergunta, é um jogador muito útil. E ele fez bem todas as funções, né? Não é que jogou em várias e não jogou bem em nenhuma. Ele jogou bem em todas elas. Você comentou do momento físico dele, isso até estava no nosso roteiro, agora quero perguntar do momento técnico. Porque geralmente quando o jogador volta da Europa para o Brasil é porque ele está no momento de declínio. A gente vê vários nomes que saíram da Europa, vieram para o Brasil no momento de declínio técnico, e ele não está no momento de declínio. Ele estaria dando um salto, talvez o maior salto de clube da carreira dele, ia jogar no maior clube da carreira dele. Quero perguntar como que tá o momento técnico dele. Ele tá bem? A torcida da Lazio gosta dele? Como tá isso? Então, para começar, ele é o brasileiro com mais jogos na história da Lazio, né? Ele tem tem 319, se eu não me engano, a última vez que eu vi 319, enfim, tem mais de 300 jogos lá pela Lazio. É titular absoluto do time, joga em todas as posições, é um dos artilheiros da Lazio, é um dos líderes em assistências da Lazio,
É o melhor jogador da Lazio na temporada, na verdade, né? Se a gente for colocar assim, dessa temporada da Lazio, tudo bem, a temporada da Lazio tá um pouco decepcionante. Você tem o Immobile, que é o principal jogador do time, não tem jogado bem, enfim, o Felipe Anderson já era um dos melhores. A gente faz, né, lá na Couchopad, eleições, todo fim de temporada a gente faz um resumão da temporada e a gente elege o melhor brasileiro. O Felipe Anderson estava entre os melhores brasileiros da última temporada, só não ganhou por causa do Bremer. Uhum. Então, é, desculpa, foi o Carlos Augusto, na temporada anterior que foi o Bremer. Mas nas duas temporadas que o Felipe Anderson jogou, ele foi um dos melhores brasileiros. Estava sempre entre os três e continua nessa. Eu não diria que ele é o melhor, porque tem o Bremer, então não poderia cravar nessa temporada atual. Mas ele está ali entre os três melhores novamente. E na Lazio, ele também está entre os três melhores. É ele, o Guendouzi e o Luiz Alberto, são os três melhores jogadores da Lazio na temporada. Então, a questão é essa. Eu acho que ele, sabendo que ele está bem, entendendo que o Palmeiras é um time que briga por títulos, vai jogar o Mundial de Clubes, por exemplo, em 2025. Então, acho que ele pensa em seleção, ele pensa em talvez cavar um lugar dele como um nome experiente ali na Copa de 2026, né? Ainda tem outras competições que o Brasil vai jogar antes, e ganhar títulos, né? Então, acho que o principal pensamento dele é esse. Ele falava muito até de voltar para o Santos depois, né? Agora, não sei como é que fica isso. Uhum. Fica um plano mais para o futuro, talvez, ou talvez não, né? Já que está jogando no rival, mas enfim. E você comentou que ele é versátil, que ele faz quase todas as funções ali do meio campo e do ataque. E eu quero te perguntar o que que a torcida do Palmeiras pode esperar dele em campo? Quais são as principais características dele? É drible, é passe, finalização, velocidade? O que que você destaca do Felipe Anderson? Ele tem um pouco de tudo isso que você falou. Como Uhum. ele é um jogador que nasceu como ponta, né? Ele tem a característica de ir à linha de fundo, ele consegue colocar velocidade para a linha de fundo, mas ele consegue também centralizar. Ele finaliza bem. O torcedor aí que tá ouvindo a gente, se quiser olhar, é, a, a Liga Italiana, né, a Série A, ela tem todos os melhores momentos dos jogos da Série A no YouTube. Você pode procurar lá o canal da Série A no YouTube. Você procura o jogo entre Lazio e Salernitana, ele fez 2 gols agora na última sexta-feira. Ali tem todas as características do Felipe Anderson nesses 2 gols que ele fez. Ele centraliza, ele tabela com o Luiz Alberto, ele consegue entrar na área para poder finalizar, ele trabalha por dentro, ele trabalha por fora. A velocidade, acho que hoje em dia, em relação ao que ele teve, talvez seja um pouco menos, mas ainda não é uma velocidade desprezível. Ele consegue ainda fazer isso. Mas eu acho que o principal do Felipe Anderson nesse momento da carreira dele é que ele conseguiu se reinventar. É um jogador que foi para o Porto, que talvez seja um time maior do que a Lazio, foi para o West Ham, de uma liga que tem mais dinheiro hoje do que a liga italiana. Não deu tão certo nesses dois times, mas na Uhum. Lazio ele deu certo, muito certo. E nessa segunda passagem, principalmente, ele entendendo algumas outras coisas e percebendo um pouco mais de tática, ele conseguiu se reinventar. Então, eu acho que talvez essa seja até a maior característica dele, inteligência. Eu acho que ele consegue se adaptar às situações muito dentro do que ele está percebendo ali do jogo. É um jogador que amadureceu bastante e tem um pouco de tudo. Eu acho que quem é torcedor do Palmeiras pode ver que talvez ele jogando um pouco do Veiga, ele pode substituir o Endrick no ataque, ele pode jogar de ponta. Enfim, eu acho que a torcida do Palmeiras tem motivo para sim, para comemorar, né? Eu brinquei no início. Será que tem motivo? Acho que tem, porque o Felipe Anderson, talvez no início ele tenha um pouco mais de dificuldade, porque vai chegar em fim de temporada, né? Então, fisicamente, ele Sim. vai estar num momento diferente dos demais aqui do Brasil. Então, talvez tenha Uhum. um pouco de dificuldade inicial, mas aí talvez ali já se ele conseguir dar uma descansada, né? A temporada da Itália vai acabar ali pouco antes da Euro, né? Final de maio. Então, se ele conseguir dar uma descansada ali até julho, talvez ele já não sinta tanto assim, né? Porque o ritmo aqui no Brasil ainda é um pouco inferior ao ritmo do futebol europeu. Mas então pode ser que ele chegue um pouquinho menos desadaptado se ele tiver esse tempo de descanso merecido, né? Merece depois de uma temporada emendar em outra é complicado. E você comentou do Endrick, comentou do Veiga, e eu quero seguir nesse papo de versatilidade para entender mais qual que é a posição que ele vem mais fazendo na Lazio. Porque a gente pega o mapa de calor, ele tem praticamente a faixa da direita inteira, mas também tem a esquerda.
Qual posição que ele vem desempenhando na Lazio nessa última temporada? Ele tem jogado mais na ponta direita, na ponta e na ala, né? É porque assim, né? A Lazio, ela tava com o Maurício Sarri como técnico até agora março, né? Então, o Sarri acabou se demitindo, o Sarri jogava no 4-3-3 e veio o Igor Tudor, que joga no 3-4-2-1. Então, o Felipe Anderson, depois que o Tudor chegou, ele mudou um pouco de posição, né? Com o Sarri ele jogava mais na ponta direita, mas também jogava na esquerda de vez em quando. E mesmo jogando na ponta ali, ele acabava recuando um pouco para construir pelo meio. Com o Tudor, não, ele já dá uma. Já jogou. Teve jogo que o Felipe fez 4 funções no mesmo jogo. Na ida da semifinal da Copa Itália mesmo, contra a Juventus, ele começa jogando como ala pela direita, aí o Zaccagni se machuca, ele vai jogar de ala pela esquerda, depois entra outro jogador, ele vai jogar um pouco mais na frente, ali né, como suporte ao atacante principal, que se eu não me engano nesse momento era o Immobile, se não fosse o Immobile era o Castellanos. Enfim, ele consegue dentro do mesmo jogo mudar muito, mas ele tem jogado mais pelo lado direito, na ponta direita mesmo. E um número que me chamou muito a atenção dele foi que nos últimos 3 anos ele tem 222 desarmes, o que faz ele ser o segundo jogador que mais desarmou na liga nesse período. O que se deve a isso? Ele é um cara que volta muito para marcar? É esquema tático? É característica dele? O que se deve a isso? Então, eu acho que é um pouco de tudo isso que você falou. E mais a questão do amadurecimento dele. Ele percebe que no futebol europeu você tem que fazer mais funções do que talvez fosse convencionado aqui quando ele foi formado na base aqui no Brasil. Atacante lá faz mais coisas, né? Então, e o Felipe sempre foi muito dedicado, como eu acho que esse número mostra também o quão bem fisicamente ele tá, porque não são apenas desarmes no campo ofensivo, né, de brigas ali na pressão, tem um pouco de pressão, e aí na pressão ele de roubar a bola, tem um pouco de voltar para ajudar, enfim, é um pouco de tudo. Tem tática, tem questão de característica do próprio dos times, do próprio futebol europeu como um todo, e também muito da dedicação dele. E indo para a parte final aqui já, você comentou que ele começou como ponta no Santos e hoje ele já não é mais esse jogador. Eu tenho uma pergunta aqui que é bem direta. Qual o Felipe Anderson deixou o Brasil e qual retorna? É isso, eu acho que ele deixou um jogador mais verde ainda, tanto é que assim que ele sai do Brasil, ele não se dá bem no Porto, que era um time que, inclusive, geralmente brasileiros se dão bem, e são até vendidos por valores bem altos depois, não foi o caso dele. Ele não se deu muito bem lá, inclusive era um time até que para a característica dele, tinha muito motivo para ele dar certo, né? Então ele foi amadurecendo. Eu acho que o que deixa o Brasil é um jogador que muita gente, acho que até mais rivais, né, e até alguns juventinos talvez não estivessem acompanhando muito a Lazio, acham que é um jogador meia boca, né? Talvez uma galera que acompanhou o Felipe no início acha que ele não tem evoluído o suficiente, mas não, ele evoluiu muito. Como eu falei, é um dos melhores jogadores brasileiros da Série A. Inclusive, na minha opinião, ele até tinha já condições de ter sido chamado para a seleção brasileira em alguns momentos, estando na Lazio. Eu acho que tinha condições de ter sido já observado. Teve muitos bons momentos e a posição que ele joga nem sempre teve unanimidades por ali. Então, acho que ele teria condição já de ter sido chamado. Então, eu acho que é um jogador que volta, um jogador maduro, um jogador dedicado, um jogador que sabe o que quer da carreira, porque se ele não soubesse, ele não teria recusado a Juventus e acertado o Palmeiras no dia em que ele declarou oficialmente, né, poucos minutos até antes de o Palmeiras anunciar, ele colocou nas redes dele que ele não ia mesmo ficar na Lazio. Então é um jogador que, para mim, é um jogador que está com muita segurança do que está produzindo. E acho que tem motivo para isso. Perfeito. A última pergunta que eu vou fazer aqui é de um membro do nosso palestra. Então, se você quer ter sua pergunta lida aqui nas nossas entrevistas, torne-se membro do nosso palestra. E quem mandou foi o Teacher Jay. Ele mandou o seguinte: na época que ele saiu do Santos, ele saiu meio que chutado. Lembro do Muricy criticá-lo bastante. A torcida não queria mais, tanto que foi uma surpresa a Lazio ter contratado ele.
Pergunta o que fez a Lazio na época apostar tanto em um jogador que era promissor, mas que tinha pouca constância nos jogos. Então, a Lazio, ela tinha um diretor que, inclusive, talvez até esteja voltando agora, não, um diretor esportivo, um albanês, né, ex-atacante Iglitari, e eles têm uma boa rede de observação, né? É um time que não gasta tanto para contratar, na verdade. Então, eles observam. E acho que a Lazio teve brasileiros que se deram bem por lá, e isso também acho que é uma questão de ter tentado o Felipe por isso também, mas com certeza tinha uma rede de scouting lá e percebeu, e a aposta com certeza deu certo. Não rendeu para Lazio dinheiro, né, porque ele está saindo de graça, mas rendeu bons momentos, né, a Lazio foi vice-campeã italiana, o melhor colocação que a Lazio teve desde que foi campeã no início dos anos 2000, e o Felipe Anderson foi um dos principais jogadores desse time, jogou Champions League, ganhou o Copa Itália, brigou por títulos em Copas, enfim, acho que deu certo. Acho que talvez aqui no Brasil não tenham trabalhado tão bem, ou talvez ele também não tivesse a cabeça que ele tem hoje. São vários fatores, né? Tem muita gente, até já indo por esse caminho também de perguntas do ouvinte, telespectador, etc. Alguém me perguntou lá no Twitter, X, por que o Felipe Anderson, agora já com 30 anos, teria sido uma boa para a Juventus, achando que não teria sido. E aí ele me perguntou meio retoricamente, falei, poxa, tem jogadores que demoram mais para evoluir, jogadores que demoram mais. O futebol italiano, por exemplo, é cheio disso. Dei até um exemplo na época do Barzagli, né, que foi campeão mundial em 2006, pela Itália. Nessa época ele não era metade do jogador que ele era depois como zagueiro da Juventus, né, da própria Juventus, que foi fez com o Bonucci e o Chiellini uma das melhores defesas do futebol mundial na década passada. Então ele chegou na Juventus com 29 anos, quase 30. E a melhor fase da carreira dele foi depois dos 30. Então o Felipe Anderson, na minha opinião, inclusive, vive a melhor fase da carreira dele agora. E acho que isso se deve muito a essa maturidade dele. Tem jogador que às vezes não tá maduro o suficiente. Então pode ser que ele tenha sido chutado do Santos meio por aí também. Agora, vê se o Santos ia chutar ele agora. Não ia, né? Mas, Nelson, obrigado, muito obrigado mesmo. Foi uma aula. Eu tenho certeza que o palmeirense que acompanhar a entrevista vai ter todas as dúvidas sobre o Felipe Anderson sanadas. Quero agradecer muito a você e pedir para você deixar onde que o pessoal pode acompanhar o trabalho de vocês, o seu arroba, o link, tudo que você tiver aí para o pessoal poder acompanhar. Eu que agradeço o convite de vocês. Foi um prazer estar conversando aqui sobre o Felipe. Enfim, para acompanhar a gente é fácil. @calciopédia, cálcio de cálcio mesmo, de fonte de cálcio, que é o elemento mineral, que é futebol italiano, né? E pédia de enciclopédia, Wikipédia, se juntam no outro. Pode procurar lá, a gente tem site, tem quase todos os nossos arrobas são esses, mas nas arrobas que não são apenas calciopédia, você vai encontrar os outros. É só chegar assim e você vai ter todo acesso a tudo que a gente produz. Tá certo, então obrigado a todo mundo que ficou até o fim. A gente volta na próxima semana com mais um NP Entrevista. Valeu!